Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Social. Brande Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo desde já aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Brand Esportes, Drogaria São Francisco, Foco Construções, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lar de Joaquina e SEDIC. E para nossa alegria, nós temos hoje aqui conosco o presidente de uma entidade espírita conhecidíssima em Santa Maria. Talvez seja, salvo ledo engano, a sociedade espírita mais conhecida da cidade, o Lar de Joaquina. E está aqui conosco, para nossa alegria, como eu já disse, Luiz Gustavo Rodrigues, presidente do Lar de Joaquina. Luiz Gustavo, tuas primeiras considerações, por favor. Em primeiro lugar, é um prazer estarmos aqui, falamos do Lar, essa entidade que nós trabalhamos já há bom tempo ali, e que realiza um trabalho social muito grande em função de que, além de casa espírita, somos uma escola de primeiro a quarto ano, né? No caso, as crianças chegam com 6 anos da nossa escola e ficam até os 10, com um turno integral, ou seja, a aula de manhã com professores cedidos pela prefeitura e à tarde eles permanecem na escola toda a tarde com atividades as mais variadas possíveis, as mais completas possíveis, pensadas, programadas, mantendo-se inclusive no período de férias em atividade. E o grande objetivo desse atendimento das crianças é para que os pais possam trabalhar. Então, o lar tem os olhos sobre a criança, mas na verdade também ele visa as famílias, que eu acho que é o grande trabalho que nós espíritas precisamos realizar, partindo do princípio de que a família é a célula máter da sociedade e que precisamos trabalhar. Não existe outra forma de sobrevivência em nosso planeta a não ser através do trabalho. Muitas vezes tenho falado que o planeta chama-se Terra, mas poderia se chamar trabalho também, porque aqui sem trabalho não se consegue sobreviver. Então nós abrimos a partir desse espaço o Lar de Joaquina para que os pais sejam apoiados o suficiente para realizarem as suas profissões com os seus filhos sobre uma garantia de uma escola de primeiro mundo, em todos os sentidos. Eles entram pela manhã, tem o café da manhã, almoço e à tarde, antes de irem para casa, também já tem a sua refeição, o café da tarde, saindo alimentados dali. Um fornecimento muitas vezes de uniformes, de calçados, de cadernos, de tudo que é necessário para que o indivíduozinho, o espírito que está renascido naquela criança, possa ter a proteção necessária. Nós gostaríamos de ter muitas mais escolas, tipo a Escola do Lar, né, que já vai com 50 anos de programação essa escola, para que nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais justa nesse sentido. Muito bem. Moacir. Muito bem. Há quantos anos existe esta entidade, Lar de Joaquina? Sim, no dia 13 de abril de 2017, ou seja, do ano vindouro, ela fará 90 anos da idade. Tanto que nós estamos, inclusive, iniciando a programação dos 90 anos, quando inauguramos, na sexta-feira passada, o Café do Lar. Estivemos presentes, foi muito legal. Exatamente. E é um café diferenciado, porque ele é um café temático, um café que se fala em espiritismo. Sim. Junto, aliado a ele, temos também uma sala de leitura. É um espaço de confraternização para que o espírita consiga, então, e até o público em comum, consiga bater um papo sobre espiritismo. E também nós temos o lema Café Amigos, né? Café
E amigos exatamente para nós termos uma função maior naquelas pessoas que vão até o lar em busca de palestras públicas, em busca dos grupos de estudos e os trabalhadores em geral. Esse café ele é aberto ao público durante o horário comercial? É no próprio lar da Joaquina? Exatamente, é no próprio lar, por a entrada pelo portão lateral. Ele é aberto ao público das 15 horas até as 21, dias de semana. E nos sábados, das 14 até as 18h30. Só mais uma perguntinha que me surgiu agora. Alguns pais que estejam interessados em colocar o seu filho, a sua filha lá, qual é o procedimento? Ainda existe vaga? É muito difícil termos vagas. Para ter uma ideia, a gente abre uma turma nova por ano, né? Então, abriria sempre o primeiro ano. Ou seja, aquelas crianças saem lá no quarto ano, né? E abre o primeiro ano como vaga. Só que para ter uma ideia, nós tivemos uma turma de 25 alunos do ano passado, apareceram mais de 120 solicitações. Então, se escolhe, se faz as visitas nas casas, se tem todo um sistema, né? Para que a pessoa seja, assim, necessitados aqueles que vão ser abrigados ali. Muito bem. Meu irmão Luiz Gustavo, Sim. Nosso companheiro também da CEDIC, né? Nosso Exatamente. diretor de divulgação, Isso. nosso engenheiro, né? Nosso companheiro de todas as horas. Nós gostaríamos de saber também com relação aos grupos de estudos, como é que funciona para começar a estudar a doutrina espírita no Lar Joaquina? Muito bem. Nós temos um programa, porque já se encontrou muitas dificuldades no passado de como deixar alguém ingressar direto a um grupo de estudos. E nós notávamos que nós fazíamos os cursos de temas iniciais, né, de temas básicos, e se começava às vezes grupo com mais de 50, 60 pessoas. E isso mais ou menos esvazia com o tempo. Nós temos uma certa experiência. Então chegaria ali no grupo formado em torno de 20 participantes. O que nós iniciamos esse ano? Nós iniciamos o Fórum do Espiritismo, que é um curso que é dado nas quartas-feiras às 18 horas até às 19h30, que tem a intenção de estudar continuamente os temas básicos da doutrina espírita. Então, o ingresso hoje, para qualquer pessoa, nos grupos de estudos, passa pelo Fórum do Espiritismo. E numa sequência, tendo as presenças, tendo uma participação, vamos distribuindo a pessoa de acordo com o grupo que ela mais ou menos vai se encaixar. Pois não. Vem nisso também, só para pessoas que já vêm de outras cidades, às vezes outras sociedades espíritas, que já têm um certo conhecimento, não tem nenhum problema. Ela faz o estudo básico conosco, é entrevistado e já pode ingressar num grupo contínuo. Em cima dessa questão de grupo de estudo, eu te faço uma pergunta, Gustavo. As crianças, elas recebem aulas de, digamos assim, ensino religioso? E, se sim, que tipo de ensino religioso? É espiritismo ou é um ensino religioso universal, digamos? É assim, as crianças recebem, né, as aulas de evangelização. Todas as séries têm evangelização, mas de uma forma bastante lúdica. Nós não, porque são muito crianças ainda, nós não entramos assim com a doutrina espírita, com os temas básicos, com raríssimas exceções. Então, se nós vamos falar de Deus ou de anjo guardião, por exemplo, nós fizemos toda uma curva para que isso seja uma coisa lúdica, que lembre o espírito que ele já sabe sobre isso. Ele já traz isso de outras vivências, de outras encarnações, e é o acesso que nós achamos melhor. As respostas são excepcionais, porque eles recebendo esse chamado, vamos dizer assim, né, para o lado mais da religiosidade e não da religião, a resposta é sempre muito específica pela criança. Muito bem. Gustavo, seria em torno de quantas crianças o lar tem nesse projeto, né, da escola? Na escola nós temos 120 crianças. Né? Me diz uma coisa, e ela é uma escola pública, uma escola particular, como é que funciona? Ela é uma escola que seria mista, vamos pensar assim, Moacir, porque ela recebe 6 professores da prefeitura municipal. É como se a prefeitura realmente custeia esses professores. Então ela se torna mista, vamos dizer, no momento que todos os cuidados com a escola fazem parte da nossa sociedade. Então, a partir daqueles 6 professores, né, que seriam, vamos dizer assim, a coluna mestra nas aulas de manhã,
nós partimos desses 6 professores e depois fazemos o complemento. Com voluntários para a parte da tarde. Exatamente. Gustavo, já falamos do Lar de Joaquina, do café do Lar de Joaquina. Agora nós vamos falar rapidamente a respeito da livraria do Lar de Joaquina. Certo. Que é uma livraria especializada em livros espíritas. Sim, apenas por mera curiosidade, talvez até para o público também que está nos assistindo, qual o tipo de livro mais vendido? É romance ou obras doutrinárias, por exemplo? Olha, não chega nenhum nem outro. Porque as pessoas que estão chegando no Espiritismo, às vezes, tomam uma preferência pelo romance. E depois de entrarem em qualquer tipo de estudo, se nota que eles querem mais as obras doutrinárias e até obras científicas. Então, como livraria, assim como a CEDIC também tem a sua livraria, nós englobamos todos os temas. E vamos assim, fazendo um levantamento do que mais vende nas feiras, nas exposições que nós vamos, exatamente para termos dentro da nossa livraria o livro desejado para o público-alvo. Meu irmão Gustavo, com relação aos grupos de estudo ainda, seriam em torno de quantos? Temos 25 grupos de estudos 25 hoje, grupos. continuados. E tem alguns grupos de estudos mais específicos, estudos de magnetismo, enfim, onde nós temos uma forma de ver os grupos com liberdade total. Por ser uma sociedade múltipla, então nós não temos uma fixação, isso aqui deve ou não deve ser estudado aqui. São estudados todos os temas. A partir dali, é lógico que os grupos também ou se fixam, né? Ou muitos deles a gente sente também que vão sendo esvaziados de alguma forma por falta de interesse daqueles que participam, né? E o que vocês abrangem no grupo de estudos? Vocês estudam o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns, enfim, as obras básicas, ou também entram outras obras nesses estudos? Nós estudamos os livros básicos, vamos dizer, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, todas as obras, né? E, além disso, estudamos obras complementares. É normal estudarmos principalmente André Luiz, né, com todo o conteúdo que traz, muitas coisas de Edivaldo, muitas coisas escritas por Joana de Ângeles através de Edivaldo, e outras obras que nós vamos nos interessando, principalmente dos grupos que são mais antigos. Se lê sobre tudo. Pois não. Né? Eu vou aproveitar um gancho, já que tu falou em André Luiz, para fazer uma pergunta. Fique à vontade. As obras de André Luiz são as mais indicadas como primeira leitura para aquelas pessoas que não são espíritas? Ou existe uma obra mais adequada para essas pessoas começarem a tomar conhecimento do espiritismo? Olha, a obra mais aconselhada para se iniciar ou indicar para alguém seria o que é o espiritismo, né? Por quê? Ela tem uma parte de perguntas e respostas e tem 3 discussões muito importantes ali para a gente entender como essa obra foi feita, como a obra kardeciana foi feita. E depois, na sequência, nós não podemos abrir mão, se nós queremos ser espíritas, no primeiro espaço do Livro dos Espíritos. Porque ele é o cômputo, né? Ele abre nas 4 obras depois. Então, se nós conseguirmos fazer um estudo no Livro dos Espíritos, as outras obras vão ser mais fáceis de serem entendidas. Perfeitamente. E com relação, Gustavo, eu particularmente gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo e aconselho para as pessoas, principalmente no atendimento fraterno, estudar esta obra, né? Principalmente no Evangelho no Lar. Qual a tua opinião sobre nós temos total, o Evangelho? Pensamos da mesma maneira. Certo. O Evangelho, principalmente no Evangelho no Lar, deve ser o livro mais lido, vamos dizer assim, para que a gente entenda, principalmente, quando nós estamos chegando no Espiritismo, muitas vezes pelo chamado da dor, é preciso que o consolo chegue junto. Perfeito. Então, nisto, o Evangelho tem todos os complementos. Eu tenho o costume, e já vi outras pessoas também, de ler junto no Evangelho do Evangelho no Lar, sempre alguma outra obra. Eu costumo ler Herculano, desculpem, eu costumo ler junto o Irmão X, Humberto de Campos, com suas histórias que vão somando muito
a história, complementando um pouco aquilo que está no Evangelho e em toda a obra kardeciana, né? Complementa muito bem, chega em algumas vivências de Jesus, principalmente, né? Desde o primeiro livro, desde o lançamento da Boa Nova, que é o primeiro livro de Humberto de Campos, ele traz já uma base de uma vida que talvez não esteja escrita em lugar algum sobre a vida de Jesus. Então, são obras extremamente complementares, assim como a Amélia Rodrigues também. Perfeitamente. Estamos encerrando aqui o primeiro bloco do programa Palavra Espírita e prometemos voltar com mais um bate-papo agradável com o nosso querido amigo Luiz Gustavo Rodrigues. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Social. Brandi Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Abrigo Espírita Oscar José Pitã promove 27º mês Espírita Oscar José Pitã. Palestras com Kátia Marabuco de Souza, do amor sensual ao amor cósmico, sábado, dia 6 de agosto, 20 horas. Seminário A Linguagem Oculta do Câncer, domingo, dia 7 de agosto, 9 horas. Eduardo Guimarães, tema livre, sábado, dia 13 de agosto, 20 horas. E domingo, dia 14 de agosto, 9 horas. Seminário A Teologia de Paulo à Luz do Espiritismo. Jorge Godinho Barreto Neri, palestra União e Unificação no Movimento Espírita, sábado, dia 20 de agosto, 20 horas. No domingo, dia 21 de agosto, 9 horas, seminário Os Desafios Modernos em Forma de Obsessões Coletivas e Individuais. Gabriel Nogueira Salum, A Ponte, diálogos com Emmanuel e Chico Xavier, sábado, dia 27 de agosto. E domingo, dia 28 de agosto, às 9 horas, seminário O Movimento Espírita e as Obsessões. Você é convidado. Entrada franca. Promoção do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. 27º mês Espírita Oscar José Pitã. Participe! Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos colaboradores culturais Pampeiro S.A., Brandi Esportes, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. Está aqui conosco hoje o Luiz Gustavo Rodrigues, presidente do Lar de Joaquina. E já, rapidamente, eu já vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Qual a importância do romance espírita para aquelas pessoas que estão tomando conhecimento, estão se interessando pela doutrina espírita? Certo. O romance espírita ele tem uma valoração maior quando ele fala sobre a lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos ou plantarmos, de alguma forma, vai ser colhido mais à frente. Então ele fala muito dos efeitos, né, e da causa e do efeito de histórias vividas no passado que de alguma forma deixaram qualquer resquício
Então, numa nova experiência, esses reencontros acontecem. Basicamente é isso que se tira de um romance espírita. Importantes porque muitas pessoas, às vezes, que ainda não tiveram aquela condição de fazer uma leitura de obras básicas ou de obras complementares, através dos romances já conseguem ter pelo menos algumas noções do espiritismo. Com bons autores, se consegue até muitas coisas através do romance. Isso vem corroborar aquela máxima que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. Quer dizer, o romance, no seu foco principal, traz sempre semeadura e colheita. E às vezes explicando a algumas pessoas o quanto nós às vezes também não conseguimos ter respostas para alguma passagem da nossa vida ou para algum momento que nós possamos estar vivendo que não está ligado diretamente a essa reencarnação. Poderá ser alguma causa anterior, como diz no Evangelho, né, que fala sobre as causas atuais e as causas anteriores. Ou seja, nem tudo nós vamos conseguir explicar neste período que nós estamos vivendo ou nessa reencarnação em curso. Perfeitamente. Gustavo, quais os princípios básicos da doutrina espírita? Sim, basicamente a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre Deus. Né? Então, é das bases, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, ou a reencarnação, né? E outras tantas coisas que se fala muito sobre essa lei de causa e efeito também, pode ser considerado como um tema básico, porque ele traz realmente assim, um estudo aprofundado, inclusive de autores até de outros países, né, que falam sobre essas coisas básicas que devem ser entendidas, principalmente quando nós estamos num mundo que precisa de tantas respostas sobre tantas coisas que ocorrem, sobre uma violência que parece que se exacerba a cada momento. Teríamos que buscar entender o que está havendo, o que houve, por que esses espíritos estão reencarnando com tantos problemas. Parece assim, quase um enlouquecimento do indivíduo, que é capaz de matar instantaneamente alguém que não tem nenhuma contrariedade com ele, só porque talvez não tenha cedido naquele momento de bom humor o bem que ele estava buscando usurpar. E isso tem acontecido, notícias todos os dias, a médica de Porto Alegre que visita a família, e isso tem sido corriqueiro em nossa sociedade. Né? O Espiritismo é tido como filosofia, ciência e religião. Certo. Explica melhor para nós e para os nossos telespectadores o que significa filosofia, ciência e religião no Espiritismo. Certo. A filosofia, ela tem a base de como se questionar os assuntos, como se faz a questão, da onde eu venho, por que eu estou aqui, por que daqui eu vou ter outra experiência reencarnatória, como é que após o desencarne eu vou ter uma vida no plano espiritual, que bases são essas, como é que se estruturam isso, às vezes num espírito com uma inteligência muito desenvolvida, que é o que mais se vê nos dias de hoje, e uma moralidade nem tanto assim. Então, são respostas que se buscam, é nesse sentido que ele é filosófico. Ele é científico da maneira que ele foi feito. Né? Ele foi feito na base científica do século 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, né? E Kardec teve 9 anos mais ou menos só entre o lançamento do Livro dos Espíritos e as primeiras manifestações que foram lá com as irmãs Fox. Logo depois, ele começa o estudo quando ele se encontra com um magnetizador amigo dele, e logo em seguida ele pega as perguntas que tinham sido feitas até ali e respondidas pelos espíritos, e ele nota que existia algo inteligente por trás de tudo aquilo. Portanto, é ali que ele começa então os questionamentos, né? E se torna científico o método, porque ele não tem a resposta de um único espírito. Pelo contrário, no controle universal dos espíritos, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica muito bem sobre isso, ele vai nos contar que distribuía-se cartas ou perguntas para todos os países ou para centros que se localizavam em outras regiões,
E os médiuns, né, através da mediunidade, respondiam a essas perguntas. Quando a resposta era muito semelhante ou trazia o mesmo conteúdo, só assim ele utilizava. Então, esse método do controle universal dos espíritos deveria ser utilizado, inclusive, nas obras lançadas hoje, né? Às vezes ditas mediúnicas, outras vezes tantas de punho, mas que tenham um controle de outros espíritos, que tenham condições de lê-las. Já estou falando de espíritos reencarnados, no caso, sim, que tenham a condição de, lendo essas obras, falar se elas aprofundam no espiritismo ou se chovem no molhado. Quando nós temos aproximadamente 10.000 obras no espiritismo, nós vamos ter que ler essas obras antes de lançar qualquer obra nova. Para quê? Para que não seja igual a todos que nós temos. O que nos adiantaria, por exemplo, nós lançarmos um livro semelhante ao Nosso Lar? Um exemplo, né? Sobre a vida do espírito logo após o desencarne, a permanência dele durante um certo tempo, ainda no aguardo de uma nova reencarnação. Claro que há coisas complementares a serem ditas, mas nós vamos ter que cuidar muito esta linha do complemento que a gente quer dar. Então, e religião? Religião, muito bem. Por quê? Se falava em religião no Espiritismo porque se tinha a ideia de religar a Deus. Mas nós não podemos nos desligar de Deus, já que somos criaturas do grande Criador. Então, o que ocorre? Muitas vezes, a religião é como se fosse também um resultado moral. No momento que tu começa a estudar, e nós vamos lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual é o espírito mais evoluído que passou pela face da Terra. E a resposta dos espíritos é numa única palavra, que eles falam em Jesus. Quando nós iniciamos um estudo sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre as parábolas, sobre o que ele nos deixou como base, automaticamente abre uma religiosidade em nós, que é do Espírito. É constante, está na nossa consciência essa ligação com o plano superior. Todos nós sabemos que existe Deus, mesmo aqueles que o negam, e que Jesus é uma personalidade que muda, inclusive, o calendário da Terra. É antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essa religiosidade, ela se abre e para muitos vai se tornar uma religião, mas não naquelas bases de nós fazermos uma visita uma vez por semana, não. Ela é mais comprometida, ela faz com que o indivíduo se torne um trabalhador espírita. Essa é a nossa grande busca. Muito bem. Meu irmão, pois não? Por que a reencarnação tem tanta dificuldade em ser aceita, né, na parte científica, pela parte dos médicos, e também por outras religiões? Sendo que existem várias documentação, várias evidências, né? Por exemplo, o Dr. Brian Weiss, nos Estados Unidos, né? Com aquela obra Muitas Vidas, Muitos Mestres. Exatamente. Falando ali da vida daquela paciente, né? A Catarine, que relata cerca de 85 reencarnações, né? É uma prova científica. Ele é um médico, né? Claro. Um pesquisador, né? Sim. E mesmo assim ainda não é aceito. O que existe é assim, ó. Kardec, no lançamento da sua obra, falava que o Espiritismo teria a função de ser complementar às outras doutrinas, o que realmente não aconteceu. Existem orgulhos de classe. Por exemplo, alguém que já fez toda uma caminhada nessa reencarnação, e eu vi até um entrevistador muito famoso na nossa televisão, que falou assim: eu nascer novamente e começar do zero? Este é o grande equívoco. Nas reencarnações nós não começamos do zero. Sim. Nós somos um somatório de várias existências, de várias etapas. Então surge um menino com 2 anos que toca um violão que precisaria 30 anos talvez para aprender. Um dia desse, numa das reportagens, um rapaz de 19 anos entra na casa de uma senhora, a convite, enxerga um piano e começa a tocar. Sem nunca ter estudado, ele era um servente de obras. E, na sequência, o que aconteceu? Levaram ele a uma escola e disseram que haveria de ter muito tempo de estudo sobre o piano para tocar o que ele estava tocando ali. Ou seja, estes resgates das nossas existências não ficam obscurecidos. Pelo contrário, eles aparecem, surgem de um momento para o outro, em outros tantos problemas que nós possamos viver. Um momento assim, a gente esteja vivendo um problema muito grave, parece ouvir uma voz no fundo de nós que diz assim: é necessário
que você passe por isso para o seu amadurecimento. Para Deus, poderia ter-nos criados espíritos perfeitos desde o nosso nascimento. Mas que vantagem teria isso? Um dia nós chegaríamos e diríamos assim: Pai, por que tu fez isso assim? Era que nem nós pegássemos um filho pequeno, levássemos ele à fase adulta e vivêssemos a vida dele. Não, o amor do Pai é muito diferente. Ele desenvolve em nós, deixa desenvolver em nós as nossas potencialidades com um determinismo. Um dia seremos espíritos felizes, espíritos, enfim, sublimados em relação ao que somos hoje. Um dia seremos anjos. Anjos, com certeza. Ou espíritos puros. Correto. Anjos sem asas. Sem asas. Sem asas. Não, com as duas asas, da sabedoria e do amor. Da sabedoria e do amor. Estamos encerrando, neste momento, infelizmente, esse bate-papo agradável com o Luiz Gustavo Rodrigues, presidente do Lar de Joaquina, agradecendo ao ter comparecido ao nosso convite para brilhantar de forma magnífica o nosso programa Palavra Espírita. Gostaria de agradecer também e dizer que sou daqueles que, se sou convidado, eu vou. Então, não me convide. Ótimo. Se não quiserem que eu venha. Vamos convidá-lo, com certeza, outras vezes. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez aos nossos colaboradores culturais, Pampeiro S.A., Brand Sport, Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Foco Construções. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Social. Brand Esportes. Foco Construções. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.